Olá pessoal! Nesse segundo vídeo do nosso treinamento, nós vamos falar sobre os 15 pontos em comum de todas as igrejas relevantes em vários países e continentes. Ou seja, para uma igreja realmente chegar a ser relevante, fazer a diferença na vida das pessoas e na sociedade, elas precisam de alguns pontos. E eu consegui filtrar os 15 pontos em comum das igrejas, não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Ásia, as igrejas que têm feito a diferença no mundo, na Oceania, como a Hillsong, na Austrália, como elas conseguem ser tão relevantes e que elas têm em comum. Porque às vezes a visão de uma não bate com a sua. Às vezes a forma de uma fazer não tem nada a ver com a forma que você faz. Esses 15 pontos não são teológicos, não são doutrinários, ou seja, não importa de que igreja você é, qual a sua linha doutrinária, esses 15 pontos são coisas naturais que acontecem, pontos naturais em comum que tornam uma igreja relevante na sociedade. Você está preparado? Porque esse treinamento vai te levar para outro nível. Todo pastor deveria assistir isso, todo líder deveria participar desse treinamento. Foram anos de estudo, de pesquisa, não só eu particularmente, mas todo o meu instituto, toda a minha equipe, para chegar a conclusões que vão dar um upgrade no seu ministério, ou seja, vai colocar o teu ministério em outro nível. Então não importa se você é apenas um obreiro, não importa se você hoje está envolvido no departamento infantil, com os jovens, com os casais da igreja, se você é da adoração, da música, se você é pastor, se você é líder, se você faz parte da equipe pastoral, essa mensagem é para você, essa aula é para você. Eu separei aqui no computador 15 pontos e eu vou explicar para você o que, ou seja, o que você deve fazer para ser relevante, para ter uma igreja, um ministério relevante. Primeiro ponto, eu anotei aqui no computador algumas coisas interessantíssimas. Toda igreja relevante, a parte musical é mais influente do que a parte da palavra. Isso aqui, querido, não quer dizer se é certo ou errado, nós não estamos aqui para dizer o que é certo ou errado, nós estamos aqui para revelar pesquisas, estudos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, para Hillsong, hoje ser uma igreja referência no mundo, a adoração, a parte musical primeiro aconteceu, depois todo mundo descobriu quem era o Brian Houston, que é o pastor da igreja. A mesma coisa lá com Bill Johnson, na Califórnia, nos Estados Unidos. Primeiro todo mundo descobriu as músicas da Bethel Church, do Jesus Culture, para depois descobrir quem era o Bill Johnson. Isso vem acontecendo nas igrejas pelo Brasil afora também. Você pega muitas igrejas, como o Ministério Apacentado em Nova Iguaçu, lá do meu amigo pastor Marco Gregório, que primeiro a música foi relevante, depois o pastor chegou. Isso tem acontecido em outros países. Por quê, queridos? Primeiro, porque, não vou explicar espiritualmente, porque você sabe, a adoração tem um poder, tem uma essência muito forte. Mas a explicação natural é que a música é o único elemento que toca corpo, alma e espírito ao mesmo tempo. Tudo que envolve música vai ter mais influência. Você pode ver, por exemplo, as redes sociais de alguém que é músico, que é cantor, e as redes sociais de alguém que é pregador. A discrepância é gigantesca. Eles pregam para a mesma multidão. O cantor prega para 200 mil, canta para 200 mil pessoas, o pregador prega para 200 mil pessoas. Mas a discrepância de seguidores, de influência, é enorme. Por quê? Porque a música influencia, a música marca, a música gera gatilhos mentais. Você já lembrou de uma música e voltou 20 anos no passado? Então, esse é o poder da música. Toda igreja relevante investe muito na equipe musical, na adoração, no louvor, como você chama aí na sua igreja. E esse é um ponto que você tem que estar muito atento, porque se você realmente quer fazer a diferença como ministério, como igreja, se você é o pastor e está me assistindo, acredite no que eu estou lhe falando, a música fará diferença. A música atrai, a música consolida, a música cria os gatilhos mentais positivos nas pessoas, a música liberta, a música ela tranquiliza, a música toca as emoções e o espírito ao mesmo tempo. Invista na sua equipe de louvor, mande-os para congresso, incentive-os a estudar, porque a adoração vai na frente. Até na época das batalhas de Israel, a equipe que tocava, os flautistas, o pessoal do tambor, ia na frente da guerra, porque a música prepara para que depois a palavra aconteça. Esse é o primeiro conselho, o primeiro ponto em comum. Você pega as igrejas relevantes, você vai entender que todas elas, a adoração vem na frente. Segundo ponto em comum que eu anotei aqui para você, um ministério infantil que eduque as crianças biblicamente, emocionalmente,
financeiramente. Hoje em dia, não existe mais você colocar criança para passar tempo numa salinha para os pais assistirem o culto. Não, não, não. As crianças não são a igreja do futuro, as crianças são nossa igreja hoje. As crianças são importantes. Para quem é pai sabe do que eu estou falando. E às vezes nós não temos tempo de dar toda a educação que o nosso filho precisa. Às vezes emocional ou bíblica. Nos falta alguma coisa. A igreja, ela não é só um complemento, a igreja é parte da educação dos nossos filhos. A igreja precisa ter um ministério infantil que, além de excelente, coisas excelentes, professores preparadíssimos emocionalmente para ensinar, financeiramente para dentro dos conceitos bíblicos, já ensinar a criança a lidar com finanças, isso é uma realidade no mundo de hoje, e principalmente conhecer a vida de Cristo, conhecer os princípios bíblicos através de aulas preparadas para cada idade. Eu tive igrejas no mundo que me impressionaram assim muito na parte do departamento infantil. Uma eu quero citar aqui, Casa de Dios, na Guatemala, uma igreja presidida pelo pastor Cachi Luna. São 2 prédios de 4 andares de ministério infantil, com um nível de excelência que nós nunca vimos na vida. Eu nunca, nem nas igrejas americanas, tive a oportunidade de ver algo tão excelente. Professores preparadíssimos, temas do mês, com apostilas que nem sequer numa boa escola particular se recebe. Os pais vêm de tudo quanto é lugar da Guatemala para deixar os filhos ali, porque não é um complemento, é parte da educação da criança. A criança cresce com princípios, a criança é bem servida e, principalmente, os pais estão tranquilos, recebendo de Deus durante a reunião, o culto, o serviço, e os filhos estão crescendo emocionalmente, biblicamente, espiritualmente e até financeiramente, porque hoje em dia a aula de educação financeira é algo obrigatório para as crianças. Então invista no departamento infantil. Quando eu digo invista, pare tudo que você está fazendo e treine seus professores de escola infantil e mande-os para cursos, mande-os para seminários, invista no material, faça a melhor sala, o mais excelente que você puder, o melhor ar-condicionado, o melhor tapete, tudo do melhor. Nossas crianças não são a igreja do futuro, são a igreja de hoje. Ok? Terceiro ponto que eu analisei, que toda igreja relevante tem em comum. Uma igreja com harmonia visual. Pessoal, o que é isso? Muita gente fala assim, Tiago, você já viu que está na moda pintar a igreja de preto? Eu odeio moda, não vou fazer as coisas por causa da moda, toda a igreja agora está de preto e tem luz em cima e tem fumaça. Querido, não é moda, é neurociência. A neurociência publicou, já provou cientificamente que a harmonia visual, por exemplo, quando você está num teatro, num cinema, que tudo é preto e somente tem uma tela ali na frente, o seu descanso mental é 96% maior, porque não tem distrações. Então, por que hoje as igrejas estão ficando no formato de teatro, escuras por dentro, pretas ou cinza, somente com um telão na frente, um LED ou com uma luz em cima do pastor? Por causa do conforto mental. As pessoas se sentem mais, um ambiente agradável, elas se sentem bem recebidas, a mente descansa naquele lugar e ela pode receber mais do conteúdo daquela palavra, daquele culto. Então não acho que é modinha não, dá certo porque é ciência. Você precisa ter harmonia visual, ou seja, tem gente, você entra nos lugares que é parede vermelha, que cansa o cérebro. O vermelho, quando você fica olhando no tempo, cansa o cérebro. Amarelo, com bege, com flor na frente, com não sei o que, um monte de informação que inconscientemente vai cansando o teu cérebro. Tá bom? Então crie uma harmonia visual adequada na sua igreja, para que as pessoas tenham um conforto mental, pessoal. Lembrando que aqui eu estou dando pontos naturais que tornam uma igreja relevante, que atraem as pessoas para o seu ponto de adoração ali, de pregação da palavra. Escute uma coisa interessantíssima. Deus está em todos os lugares, não está? Deus está na Batista, Deus está na Assembleia, Deus está na Presbiteriana, Deus está em todo lugar. Se você fizer um culto na sua casa, Deus também não vai estar? Ok. Se Deus está em todos os lugares, por que as pessoas têm que ir na sua igreja? Querido pastor, me responda isso. Se Deus está em todos os lugares, por que tem que ser na sua? Ou seja, não é espiritual, é uma questão natural. Do que você pode proporcionar para que as famílias, as pessoas estratégicas, quem realmente tem uma necessidade na vida, esteja ali com você. O que você tem, o que a sua igreja oferece para que as pessoas possam estar ali tranquilas para receber o amor de Deus. Vamos para o quarto ponto. Uma igreja
relevante, ela tem identidade virtual e física, pessoal. Isso aqui é um assunto muito importante. Hoje em dia o mundo é online. O que é identidade virtual? Um logotipo que transmita a essência da igreja. Um nome curto. Tem igreja que tem tanto nome que para você evangelizar é difícil, para chamar alguém para sua igreja é difícil. Tem uma identidade nas redes sociais. Eu, como recebo muitos convites, geralmente eu entro na rede social da igreja para entender qual é a visão da igreja, o que é. E tem igrejas que são ótimas, são estruturadas, são de Deus. Mas a rede social é tão ruim, a identidade virtual é tão ruim que você acha que está indo para algo terrível. Você acha que está indo fazer missão naquele lugar. E não é isso. Nós precisamos aprender a definir nossa identidade física e virtual. Identidade física é quem eu sou, como eu me visto. Como você se veste, líder, define o seu público-alvo. Esses dias um grande pastor me procurou, falou: olha, pastor Tiago, eu tenho tido um crescimento muito grande na igreja, mas não tenho recursos financeiros. Eu falei: eu tenho a resposta do problema. Você usa calça rasgada, camisa apertadinha, tem tatuagens e tudo isso. Qual o público que a sua roupa, que a sua comunicação atrai? Adolescentes. E adolescente não trabalha. Então você está atraindo muita gente, mas não está pagando as contas da organização, da instituição. Por quê? Porque esse tipo de pessoa não tem dinheiro. Então, você tem que saber que a tua identidade física, ela atrai o público-alvo daquela identidade. Então, defina bem sua identidade virtual, logotipo, o site da igreja, redes sociais, que tenha a linguagem realmente que passe quem é você, a sua visão, a sua missão, que nós vamos falar daqui a pouco. Que as pessoas entrem nas redes sociais, entrem no seu site, ou te vejam pessoalmente e fique claro para a pessoa quem é você. E você também, principalmente, possa com isso atrair o público-alvo correto. Senão, qual é o problema de você copiar um pastor que está dando certo? Você vai atrair o público dele, não o teu, você vai sofrer muito. É por isso que muita gente que copiou estratégia de célula, estratégia disso, estratégia de crescimento, não deu certo, se frustrou. Por quê? Deu certo com ele porque aquele era o público dele. Você precisa definir a tua identidade primeiro para depois atrair o teu público. Ok? A quinta coisa que eu acho importantíssima, o tempo de pregação. Hoje, se você estudar um pouquinho da neurolinguística, da neurociência, eu que sou coach, estou sempre treinando líderes, eu ensino o seguinte, é uma pesquisa, tá? Hoje em dia, a glicose cerebral, que é o combustível do cérebro, começa a ser gasta a partir do 28º minuto que você está concentrado olhando alguém. Isso quer dizer que quando começa uma pregação, uma palestra, a partir do 28º minuto começa o cansaço mental, porque a glicose cerebral começa a ser gasta. É por isso que hoje as grandes palestras, os palestrantes famosos, e se você olhar na internet os grandes pregadores, você pega o Joe Osteen, da Lakewood Church, o Stephen Furtick, da Elevation Church, os pastores que hoje estão fazendo a diferença pregam em meia hora, em 35 minutos. Para quê? Para que não haja cansaço mental e o impacto da mensagem seja realmente relevante na vida da pessoa. Porque às vezes, porque você passou da hora, porque você falou demais, porque você não soube concentrar tudo que você queria num tempo que o cérebro aguenta, você cansou a pessoa mentalmente e aquele impacto foi embora. A palavra foi até boa, mas perdeu o impacto. Então, principalmente numa reunião de domingo à noite, que leva-se muitos visitantes, você além de ter toda a identidade visual, tudo que dá conforto para as pessoas, você precisa falar em um tempo que todo mundo consiga manter a concentração. Né? Principalmente temas que todos entendam, a criança e o velho, o novo convertido e o velho convertido, quem nunca entrou numa igreja e quem já é crente há 30 anos. A sua linguagem e o tempo que você vai usar para isso determina muito de quem fica e quem não fica, tá bom? Vamos para o 6º ponto, a linha de ensino do pastor. Quem prega sobre tudo não ensina nada. Grave isso. Você precisa ter uma linha. Por exemplo, quando as pessoas hoje, pela graça de Deus, onde a gente tem ido, tem lotado os auditórios, porque as pessoas vão para escutar o Tiago Brunet por causa de uma linha que eu estabeleci de inteligência e sabedoria. As pessoas não me procuram porque querem escutar sobre o fim do mundo, sobre o apocalipse, eu quero entender sobre apologética, sobre hermenêutica. Não, as pessoas não me procuram por causa de teologia, as pessoas me procuram para entender a vida com sabedoria e inteligência. Então, a linha do pastor determina muito o público que senta, o público que fica nessa igreja. Então,
Não pregue sobre tudo, mas seja especialista em uma linha. Tem assuntos que você domina bem, que tem a ver com a tua vida, que você tem autoridade, ou seja, batalhas vencidas naquele assunto, e seja o melhor naquilo. Porque o público que escuta aquilo vai te procurar. Eu quero repetir, Deus está em todos os lugares. Por que as pessoas têm que ficar na sua igreja? 7º ponto, o trabalho missionário que a igreja exerce. Queridos, eu sou um missionário de criação. Eu viajo à Índia todo ano, à Ásia, a lugares, eu dou palestras aqui no Brasil em comunidades carentes, porque eu entendo que Jesus veio para os pobres. Jesus sempre vai estar do lado dos mais fracos. Jesus sempre vai batalhar pelo injustiçado, pelo ferido, pelo cansado. Então nós como igreja precisamos estar do lado dessas pessoas. Aliás, cuidado com quem você arranja problema, porque Deus sempre vai ficar do lado do mais fraco. Quando eu entendi isso, eu comecei a dar minha vida, tempo, recursos financeiros, tudo que eu posso para a obra missionária. E a igreja, ela tem um mandamento imperativo: ir e fazer discípulo em todas as nações. Então, por exemplo, Deus não mandou ter um ministério infantil. A gente tem um ministério infantil porque a gente precisa cuidar das crianças, mas não é um mandamento. Agora, missões é mandamento, missões é imperativo. Uma igreja que não tem um trabalho missionário não é igreja. E as pessoas hoje investem naquilo que acreditam. E muita gente não está investindo no seu ministério porque não acredita no que você faz. Missões não é só responder um clamor do coração de Deus, é respaldar a obra que você exerce. Missões é respaldo, porque você está fazendo aquilo que tem que fazer, que é imperativo fazer. Então, se você não pode ter uma obra missionária na sua igreja, apoie uma. Apoie uma. Na nossa igreja, eu sou pastor auxiliar numa igreja aqui em São Paulo. Então, na nossa igreja, eu pedi para o nosso pastor para cuidar da parte missionária. Então, todos os anos nós apoiamos outras missões e vamos pessoalmente em missões na África, na Ásia, na Índia e ajudamos ali em tudo que podemos, principalmente com a educação. Porque o projeto de fazer discípulos não é obra social, é obra educacional. Fazer discípulos tem a ver com educação, treinamento e não somente com a obra social, tá bom? O 8º ponto é muito importante também, a qualidade dos voluntários. Hoje em dia, uma igreja, você sabe, é feita de voluntários. O pessoal que recebe os visitantes, quem está na porta, o pessoal do estacionamento, o pessoal que está ajudando em tudo. A qualidade dos voluntários, quem filma, quem transmite na internet, quem ajuda a equipe pastoral nos dias de culto, os obreiros que estão às vezes uniformizados recebendo as pessoas, a qualidade dos voluntários determina muito a relevância da igreja. Por isso, tenha um treinamento mensal para todo mundo que quer ser voluntário na sua igreja. Voluntário não é líder ainda, você não precisa ter tantas preocupações, você só precisa treiná-los bem. Cada um numa área, separe por temperamento. Se você não fez o meu curso, que é gratuito, 2 semanas para transformar sua vida, faça lá, que eu ensino sobre os temperamentos. Por exemplo, você não pode botar uma pessoa que é analítica, melancólica na recepção, porque às vezes o jeito que ela cumprimenta não é por mal, mas vai afastar as pessoas. Bote um extrovertido, alguém que saiba rir, que goste de abraçar. As pessoas amam ser abraçadas. Tem gente que nunca foi abraçado e na sua igreja vai receber o primeiro abraço. Então invista na qualidade dos seus voluntários. Pessoal, hoje em dia, os adolescentes estão aí, muito pastor reclama, meus adolescentes estão soltos porque você quer, porque hoje em dia você pode montar um ministério de mídias sociais, o adolescente adora isso, bota ele para filmar, para fazer a fotografia, para fazer a postagem ao vivo da igreja, invista nisso. Crie um ambiente para que os teus jovens adolescentes estejam envolvidos, sejam voluntários na igreja, fazendo o que gostam, e você ainda vai estar promovendo o que Deus está fazendo nas suas reuniões. Vamos lá. 9º ponto é uma escola de formação ministerial. Eu não conheço uma igreja que seja relevante e que não tenha uma escola de formação ministerial. Se você estudar, por exemplo, uma igreja que eu admiro muito, a Willow Creek Church, do Bill Hybels, em Chicago. Estive lá algumas vezes. O Bill Hybels investe muito em escola de formação. Porque uma pessoa, não é porque converteu-se a Jesus que vai ficar boa. Ela vai ser salva. Mas a pessoa virar uma boa pessoa tem a ver com formação, com educação. E isso a igreja tem que fornecer, educação bíblica, uma educação familiar, uma escola de princípios para ensinar a pessoa o que traz vida e o que traz morte. Uma escola de formação de líderes, porque senão você nunca vai poder
crescer. Sem líderes você não cresce. Sem pessoas para fazer o trabalho você não cresce. Então, a escola de formação ministerial, você dá o nome que quiser, você trabalha como quiser. Estou passando só a ideia de ter uma escola que forme pessoas. Isso é um ponto que é incomum em todas as igrejas relevantes. Tá bom? Por exemplo, aqui lá na Casa de Deus, a maior igreja da Guatemala e uma das maiores das Américas, eles têm um Life Institute. Você, para ser voluntário na igreja, você passa pelo módulo 1 do Instituto de Liderança deles e depois você faz os outros módulos para se tornar outro tipo de líder. Líder de célula, de grupo, líder de ministério, para ajudar em alguma coisa, para um dia ser pastor. Ou seja, é muito importante investir em escolas de formação ministerial. O 10º ponto fala sobre jovens. Você já percebeu que hoje em dia um dos maiores desafios que nós temos na nossa geração é lidar com jovens? Então, eu quero mostrar para você um ponto interessantíssimo. Todo jovem, ele precisa estar envolvido num grande projeto e ser treinado para isso. É por isso que esse 10º ponto é muito importante. É ter um projeto de coaching, ou seja, de treinamento e de mentoring, de mentoria para jovens. Por quê? Você pode fazer o evento que quiser. Evento de jovem dentro de igreja não quer dizer que vai dar certo. Porque os eventos lá fora às vezes são melhores. Não tente competir, não é disso que se trata. Deixa eu te ensinar uma coisa, você que está envolvido com o ministério. O jovem que experimenta a glória de Deus não consegue sentir prazer em outras coisas, porque o prazer da glória de Deus é maior do que todos os outros, vicia mais do que qualquer outro vício. Então nós temos que expor nossos jovens à glória de Deus. Porém, isso só é possível, isso só é viável quando eles têm treinamento e mentoria, porque o jovem está numa fase perdido e que tem que tomar muitas decisões sérias. Com quem vou casar, que faculdade eu vou fazer, eu estudo fora do país ou não, faço isso ou faço aquilo, com quem eu ando, quem vai ser meu amigo, quem não vai ser. Então, sem treinamento, que é o coaching, mentoria, que é o mentoring, como é que o jovem vai poder tomar decisões assertivas? Então, tenha um projeto sério, consolidado, de coaching e mentoring para jovens, ou seja, treinamento e mentoria para jovens dentro da igreja. Você vai direcionar muitos destinos, você vai salvar muita gente. 11º ponto, um suporte psicológico e espiritual para a família. Toda igreja relevante tem um núcleo psicológico e espiritual somente para a família. Hoje em dia, o que a gente mais vê aí destruição é nas famílias. O pai que sai de casa, a esposa que já não aguenta mais, os filhos que se rebelam. Então esse suporte psicológico e espiritual é fundamental. Crie isso, trabalhe com profissionais, bote psicólogos cristãos que entendam de terapia familiar, que vão aliviar, inclusive, a carga do pastor, que não precisa ser um super-herói, não precisa fazer tudo. Então nós precisamos aprender isso. E a família hoje é um dos objetivos principais da igreja. E nós precisamos investir com força em núcleo psicológico e espiritual só para famílias, especializado nisso. 12º ponto, uma estrutura física compatível. Aqui é uma coisa bem natural. Estacionamento adequado, com número de vagas que comporte. Um banheiro que seja limpo, que seja agradável. Porque se a estrutura física não está compatível com a estrutura espiritual que você oferece, com o nível de ensino que você oferece, muitas pessoas estratégicas não ficam. Você tem que entender. Tem pastor que fala assim, mas fica quem quiser, fica quem ama a Deus. Não, pastor, não pense assim. Pode ser ignorância pensar assim. Porque às vezes a pessoa, ela ainda nem te conhece, ainda nem sabe o nível da tua palavra. Às vezes ela quer chegar, quer ser bem atendido, quer que os filhos fiquem numa boa escola dominical, numa escola infantil. Quer estacionar o carro, que às vezes ele pagou, ou está pagando aquele carro, ele está preocupado com a segurança. Então a estrutura física, ela precisa acompanhar a estrutura espiritual, a visão da igreja, tá bom? 13º é definir a visão e a missão da igreja, da instituição. Isso é muito importante. Vamos lá, está no meu livro 12 dias para atualizar a sua vida. O que é missão? O que é visão? Você precisa definir, mas para definir você precisa saber o que é. Visão é o futuro. É como minha igreja vai estar, quem minha igreja vai ser daqui a 20 anos. Eu defino a visão. A visão da igreja é, um exemplo, é conquistar essa cidade para Jesus Cristo, auxiliando as famílias, transmitindo sabedoria para a decisão dos jovens. Você bota lá a visão, ou seja, o que você acha que vai ser relevante em 20 anos. Como você vai estar em 20 anos? É o futuro. Visão é o futuro. Missão é aquilo que você tem que fazer todo dia para um dia a visão chegar. Então, quando você faz uma escola de formação de líderes, é a missão. É você estar fazendo isso todo dia para um dia ter a cidade toda
conhecendo Jesus de uma forma equilibrada, saudável e etc. Ou seja, aquilo que você estabeleceu para a visão. A missão é o que você faz todo dia para a visão um dia acontecer. Você precisa definir isso. Na Conferência Destino, nós estamos trazendo gente assim, de altíssimo nível para te treinar nesse assunto, tá bom? 14º, os principais cargos da igreja devem ser preenchidos por profissionais. Escute isso, meu querido líder, você que está envolvido ministerialmente. É claro que todo mundo tem que amar a Deus sobre todas as coisas para estar envolvido com você. Tem que ser pessoas espirituais, que orem, que busquem a Deus. É claro, é lógico, mas também precisam ser pessoas profissionais. Não coloque no financeiro quem não é especialista em finanças. Não coloque no administrativo quem não sabe administrar nada. Não coloca para fazer atendimento quem não tem um curso de psicologia, de coaching, de conselheiro, de qualquer coisa que tenha experiência para isso. Os principais cargos da igreja precisam, principalmente os remunerados, precisam ser preenchidos por pessoas, além de espirituais, profissionais, boas no que fazem. Isso nós vemos em todas as igrejas relevantes. Eu fiz tour por algumas igrejas relevantes nos Estados Unidos, na Ásia, e o que a gente vê são profissionais, além de espirituais, profissionais fazendo aquilo acontecer. Você vai ter muitas decepções, você vai ser traído, você vai ter frustrações se não trabalhar com profissionais. E por último, 15º, é extraordinário. Você, líder, precisa ter um mentor ou mentores que já chegaram onde você está sonhando em chegar. Você pode ser o pastor presidente, você pode ser só o líder dos jovens, você pode ser só um obreiro. Onde você está sonhando em chegar? Procure alguém que já está lá e seja mentoreado por ele. Isso vai definir muita coisa. Os meus mentores, eles estão 20 anos na minha frente. Eles estão em lugares onde eu quero estar daqui a 20 anos, mas eu já estou andando com eles, já estou aprendendo, já estou me aconselhando, não tomo decisões sem ligar para eles. Pago preços altos que às vezes tem que ir para outro país só para escutá-los, para anotar tudo, para entender como é, como pensa, como Deus fala com eles. Nós precisamos andar com pessoas melhores do que a gente, pessoas que já chegaram onde a gente ainda está sonhando em chegar. Eu espero que essa aula tenha te ajudado muito. Eu espero que esses 15 pontos tenham aberto sua mente. Não deixa de deixar teu comentário, falar de que cidade, que igreja, o que você faz na sua igreja, qual a tua função, tá bom? E de indicar esse treinamento para o máximo de líderes que você puder. Até a próxima aula.